Muito bem, estamos ao vivo então. Agora, hoje é sábado, um horário diferente, né? Das 17 horas. Nós vamos fazer o primeiro fechamento aí, uma avaliação dessa prosa que a gente vem fazendo aí, né? Todo dia, 200. Ó, o Murilo já chegou aqui, cadê o menino? Murilo já está na roda. Boa tarde, gente. Tudo bem? A vida tá boa por aí, por lá? Muito bem. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Brasil. Tudo bom? Tudo bom? Você está com uma cara de quem dormiu gostoso, assim, tirou uma soneca boa, né? Dormi Teve a pouco. feijoada do Beba ou não teve? Teve, claro. Opa, e eu tive uma outra aqui, mas não foi do Beba, não, cara. Eu preciso. Faz muito tempo que eu não como as coisas do Beba. Eu preciso botar a vida em ordem lá com ele. Queridão, é o seguinte, anunciei aqui para todo o povo, né, o pessoal, que nós vamos fechar essa fase das conversas da live aqui que a gente está fazendo desde o dia 17 de março. Foram 223 lives diárias, né? Legal. Todo dia, 220 e poucas. Você não, você veio acho que umas duas ou três, sempre teve um pessoal que veio várias. Então, assim, é meio que nós estamos fechando essa primeira parte aqui dessa live, que foi o objetivo inicial da proposta, era de que, quando eu soube da pandemia, né? Primeiro que eu ia ficar perdido. Imagina eu ficando o dia inteiro sem conversar com alguém. Ia ser uma loucura, né? E aí, olha lá, quem já chegou gritando. É escandaloso esse menino, né, cara? É escandaloso. E pior que é bateria, velho. O cara toca bateria, podia dar uma desligada e tal. Bom, então nós vamos fazer o fechamento e vai ser contigo, nessa fase então de 200 e poucas. Eu gosto de falar isso, 200, porque foi uma loucura isso, né? É muita Quantidade de coisa. gente que veio e tal. Bom, primeira coisa, Murilo, eu lembro das primeiras conversas, você, Ricardo, a gente fez uma conversa, tanto nas duas primeiras lives que eu fiz com vocês dois, que a gente falava exatamente da construção de algum processo, de alguma coisa que vocês acabaram tendo a iniciativa de criar um grupo em São Carlos, com artistas de São Carlos, são cento e poucas pessoas que estão dentro do grupo, né? E teve todo um processo de maturação e de discussão de que maneira vai implementar essa lei, né? A Lu, dando lá de caçador, dando um sinal para nós aqui, ó. Salve, salve, passando para dizer admiração pelo trabalho incrível. Parabéns aí, para você e para mim, para todos nós. Para a Lu também, né? Legal. Dois pianistas da pesada. Ele encanou que eu tô a cara do Ivan Lins, velho. Ele encanou com isso. Você sabe que eu ensinei o Ivan Lins a tocar, viu, Danilo? Bom, mas e aí, meu querido? Vamos entrar na prosa. E qual é, apesar dessa sua, você dormiu bem, está descansado, tal, apesar desse seu estado assim meio chegando para o dia novamente, né? Como é que você avalia essa história toda, essa coisa? Como é que é a tua avaliação desses? Quantos meses foram? Acho que começou o grupo Então, o grupo começou em julho, em julho. né? A lei Aldir Blanc foi promulgada no dia 29, 26 de junho. Hum. E aí, um mês depois, a gente se uniu de forma virtual, né, no WhatsApp. Eu fui convidado, nem lembro por quem, mas eu fui convidado para entrar nesse grupo. Eu te impus. Não, não, E aí eu entrei lá e o pessoal começou com, olha, nós precisamos organizar um grupo porque São Carlos, primeiramente, não tem conselho de cultura ativo no momento. Segundo, essa lei precisa de um comitê que vai gerenciar essa lei exclusivamente. E esse comitê vai ser feito por sociedade civil e prefeitura. Então nós precisamos nos organizar para ser essa sociedade civil, né? Então dessa necessidade surgiu esse lugar, né, que a gente está chamando de Fórum Cultura na Pauta. E esse fórum, nós estamos encaminhando para se tornar uma coisa permanente, porque por enquanto nós estamos no modelo emergencial, né? Nós estamos dando conta da Lei Aldir Blanc, né? Estamos chegando já nos finalmente, estamos acabando o ano, precisamos terminar isso muito rápido. E dito então do positivo, que a lei está caminhando,
conseguimos fazer muita coisa em parceria com a prefeitura. A prefeitura recebeu tudo que a gente fez com muita... Olha, praticamente assim, não se mexeu quase uma vírgula dos textos que a gente encaminhou. Praticamente quem mexeu nisso foi o jurídico da prefeitura, a parte técnica, né? Até porque o próprio procurador falou, olha, eu não tenho conhecimento técnico do setor de vocês, e vocês não têm do meu, precisamos trabalhar juntos, né? Então, assim, isso foi muito legal, a gente conseguiu realmente encaminhar tudo. Assim, estamos correndo contra o tempo ainda, né? Porque todos esses trâmites, eles têm tempos muito lentos, as questões de licitação, né? Porque, afinal de contas, a Lei Aldir Blanc, ela sim, tem que se enquadrar no modelo de licitação que vige no país. Mesmo sendo emergencial, ela precisa se enquadrar. E isso é um grande problema, porque a gente precisa, então, conhecer bem esses meandros, né, da lei. E isso a gente teve um respaldo da prefeitura em encaixar da melhor forma, né, em conseguir encaminhar da melhor forma. Isso foi muito importante. Mas a segunda coisa que eu acho que foi mais importante foi conseguir novamente criar um lugar de diálogo da classe artística de São Carlense, que estava muito esvaziado, muito parado já há um tempo, né? Enfim, a gente conseguiu reerguer um lugar, né? Agora a gente precisa ocupar ele de verdade, tornar isso ativo, né? Tornar isso, enfim, permanente, né? Com muitas atividades, fazendo isso de uma forma aberta, democrática. Eu acho que a gente consegue criar esse espaço para a gente conseguir respirar, né? A gente está numa posição terrível, duplamente, né? Por ser trabalhador da cultura e por estar numa pandemia, né? Então, só sendo trabalhador da cultura a gente já sofria muita coisa. Dentro da pandemia é muito mais, porque, como se diz, né? Os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar plenamente às suas atividades, né? Tem gente já voltando, mas dentro daquela ótica, assim, tipo, vou me arriscar, né? E vamos ver, porque tem muita gente realmente numa situação, assim, de quase penúria, né? O pessoal está realmente com problemas. Tem gente que já desistiu de pagar a conta, já desencanou, sabe? E tem gente batalhando mesmo um lugar aí, em alguns lugares que estão abrindo, né? Devido a essa questão de fase amarela, fase verde. Tem alguns bares que estão conseguindo reabrir, já tem colocando música. Mas, por exemplo, eu fico pensando nos atores de teatro, eles só estão conseguindo fazer coisas online, né? Os dançarinos, mesma coisa. Então, assim, para esses vai ser pior ainda, né? Realmente é uma questão muito complicada. A gente está vivendo um momento que, se a gente não se colocar para conversar, para discutir, até para a gente conseguir desafogar um pouco também e colocar as nossas percepções, colocar as nossas indignações, a gente colocar isso em algum lugar, né? O fórum tem que existir para isso. Bom, no meio dessa pandemia, no meio dessa, surge a história da lei emergencial, né, de auxílio emergencial, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo em cada cidade do país o processo eleitoral, né? Nós estamos aí com candidaturas, essa coisa toda tal. Eu tenho ouvido muita gente, né, de vários cantos do país, inclusive o pessoal do Sul, enfim, gente de vários outros cantos, né, que em alguns lugares, foram poucos os lugares em que os candidatos se propuseram a dialogar, fizeram uma abertura para incluir no debate, para levar esse debate para dentro da Câmara, né? Venho defendendo, acho que desde a primeira live, aqui a ideia de que as pessoas precisam olhar com muito mais atenção às câmaras municipais, né? Para deixar de ser um carimbador de projeto político de prefeito e passar a atuar como casa pública. Como é que vocês, em relação a vocês, como é que foi esse diálogo? Vocês têm dialogado com os candidatos a vereador? Vocês têm dialogado com os candidatos a prefeito? Como é que está essa prosa? Bem, dentro do fórum, a gente já teve uma reunião, duas na verdade, para a gente definir, escrever junto uma carta de compromisso com a cultura, né? Que a gente ainda não entregou, mas vai entregar aos candidatos a prefeito e, obviamente, também aos candidatos do Legislativo que se propuserem a assinar a carta, né? Porque vão ser parceiros no futuro, né? A gente tem vindo, né, de
uma gestão anterior realmente assim que foi de arraso com a cultura aqui em São Carlos, né? E agora a gente teve essa recuperação nesses últimos anos, uma recuperação, ainda não foi total, mas recuperamos alguma coisa. E precisamos agora pactuar, né? Fazer um pacto realmente. A gente precisa construir alguma coisa junto. Não pode ser só um projeto político de 4 anos. A gente tem que pensar numa cultura que se estenda para gerações futuras, né? Não para o político que vai assumir, né? Não pode depender do político que vai assumir. Tem que depender de uma estruturação conversada com os profissionais que fazem a cultura, com a classe artística, com os trabalhadores que fazem a cultura, né? Os agentes, os empresários, enfim, todos os trabalhadores da cadeia, né? Da produção cultural, em conjunto com esses políticos, porque não dá mais para a gente ficar esperando subir alguém para depois ir lá e tentar negociar no balcão alguma coisa, né? Porque não tem nada construído, não tem uma diretriz, né, pautada, não tem uma política de Estado da cultura, que seja municipal, para depois ser estadual, para depois ser nacional, mas a gente precisa construir isso, porque senão a gente fica sempre partindo do zero. Muda a gestão, começa do zero, né? Então, assim, a gente em São Carlos tem a perspectiva de ou começar do zero ou haver uma reeleição. A gente tem isso aqui, né? Esse quadro. Isso você está dizendo em relação ao Conselho Municipal, é isso? E isso para piorar, né? Porque assim, o Conselho tem uma história aqui em São Carlos de que ele sofreu uma impugnação numa eleição, né? Sim. E a gente envolveu, inclusive, se não me engano, o Ministério Público, teve algum problema, depois a situação foi bem complicada. Isso vai ter que ser visto com os governantes, né? Vamos ter que chamar um novo conselho, vamos ter que construir isso de novo, né? O que nós estamos tentando, pelo menos fazer as discussões via fórum, que vai ser um órgão da sociedade civil, independente de governo, né? Para a gente conseguir se organizar, né? E a partir disso, depois você chegar ao poder público, enfim, o que nós vamos fazer? Vamos conversar, né? Nós vamos chegar para os candidatos num futuro próximo e vamos entregar essa carta para dizer, olha, nós precisamos fazer tantas coisas aqui, temos várias necessidades, né? Tivemos avanços? Tivemos, mas temos muita coisa ainda, né? Temos muita coisa ainda para avançar, né? E a gente precisa fazer isso junto, não adianta. Tá. Murilo, se a gente pensar historicamente na política de Estado, pensar enquanto política de Estado da cultura, a gente tem a criação da Funarte em 1975, né, no governo Geisel, inclusive até a música do Chico, né, Você Não Gosta de Mim, mas a tua filha que está na Funarte gosta, né? Aí tem o Ministério da Cultura de 1985, que acabou o Ministério da Cultura, virou uma secretaria que é mais complicada, deixou de ser uma secretaria do Ministério da Educação, onde tinha uma liga direta, para passar uma secretaria para o Ministério de Turismo, né? Então, assim, todos esses 130 e poucos anos de república no Brasil, né, a cultura nunca foi tratada, ou o momento em que teve a primeira Conferência Nacional de Cultura, que era o objetivo de fazer exatamente tudo isso que você está falando, né? Nas 10 pautas, inclusive, nenhuma delas foi tocada, nenhuma delas foi enfrentada, etc. E tal. Isso é a minha posição, né? Inclusive, fui gerente das câmaras setoriais para organizar esses encontros, né? Bom, nesse sentido, uma das coisas que eu coloco, que você falou no primeiro ou no segundo papo que nós tivemos aqui, acho que logo nos primeiros dias que eu comecei as lives e tal, você citou várias vezes e você acabou de falar novamente o trabalhador da cultura, né? Você acredita que com esse processo, dada essa situação de pandemia, que na verdade é uma situação de desespero, né? Você acredita que efetivamente existe alguma possibilidade de que há uma consciência desses trabalhadores da cultura em se reconhecer como trabalhador da cultura ou não? Eu acho que esse é o X da questão, um dos. Hoje é o seguinte, a gente está vendo, na verdade, uma questão de precarização do trabalho em geral, né? Essa questão da uberização, né? Tudo extremamente terceirizado, né? O cara trabalha com um carro que não é dele, para um patrão que ele nunca vê, para um cliente que ele não é dele também, enfim, ele é praticamente um
um cara que está dispondo do seu tempo para prestar um serviço ao qual ele tem pouquíssimo ganho, né? E a gente vê isso, na verdade, a uberização, ela acontece na música há muitos anos, né? Eu falo da música especificamente, porque eu vi esse quadro. Então, a gente vem de um quadro assim de músico com carteira de trabalho, é uma das coisas mais raras, né? Músico, estou falando, não estou falando de professor. Professor de música é uma coisa, né? Estou falando de gente que trabalha tocando, né? Ou regendo, ou compondo, enfim, essa carteira de trabalho para isso não existe, né? Existiu um órgão aí que tentou regular tudo isso, que foi o AMB, foi um grande tiro no pé, né? Porque agora o AMB foi totalmente esvaziada devido à sua péssima atuação nesses 40 anos, 50 anos de existência dela. Então, assim, a gente está num momento que a gente está mais do que uberizado. O músico, eu falo sempre do músico, mas estou falando da classe artística em geral, sim, que a gente tá simplesmente pagando praticamente para trabalhar, né? Você vai se apresentar em algum lugar, você tem que ver, você que tem que produzir, você tem que fazer tudo. Existe um autoelogio, inclusive, de quem tem que produzir, de quem tem que fazer o seu marketing, se transformar num produto, né? E a gente fica pensando, onde é que está o espaço, então, para a arte nisso tudo, né? Eu sei que tem gente que tem mais sucesso nisso, nessa questão de gestão de carreira, da gestão de carreira nesse nível 2.0 que a gente está vivendo, né? De internet, de estar disponível para lidar com o seu público, de criar seu público, de você mesmo atender as suas demandas, gerar os seus materiais, tudo sozinho, né? Então, assim, por quê? Porque a gente não tem políticas que realmente auxiliem esse tipo de profissional. Não tem. As políticas que podiam contar, a gente podia contar, por exemplo, o Funart, você podia contá-la de vez em quando com edital. Você podia. A gente teve editais aí abertos. Em várias cidades conseguiram aderir a programas de fomento municipais, programas estaduais, aí, como o PROAC, aqui em São Paulo. Mas, enfim, isso tudo foi ficando o quê? Uma política também muito engessada, né? Uma coisa muito... ou você está no edital ou você não existe, né? Sim. Então, tudo é concorrência, então, né? A gente foi reduzido a isso. Tipo, eu tenho que concorrer sempre para produzir algo que, enfim, é da natureza do ser humano, né? A arte é da nossa natureza. E eu preciso concorrer para me expressar, ou para colocar o que eu faço, né? Então, se a gente tem um debate, assim, é um debate longo, amplo esse, né? Porque ele se enquadra numa questão mundial de precarização total do trabalho. A gente vê, hoje, a palavra trabalhador, eu faço questão de usá-la, mas a palavra trabalhador hoje ela está sendo vista como tipo assim, quase um vagabundo. Porque se o cara não é empreendedor, ele é um vagabundo, né? E está sendo entendido assim, né? Houve uma troca nessa terminologia. Você tem que ser empreendedor. Eu acho que não. A gente tem que continuar tendo orgulho de ser trabalhador, de oferecer o nosso serviço para a construção da sociedade e para o nosso ganha-pão, né? Agora, vem essa coisa do empreendedor, que também é ótima, é maravilhoso, você dá autonomia para as pessoas, mas ela não vem com esse enquadramento de autonomia. Ela vem com um enquadramento tipo assim, domine ou seja dominado, né? O empreendedorismo tá nesse âmbito. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar melhor essa palavra, né? O artista tem que ser empreendedor? Tem que ser empreendedor. Mas daí, sozinho, você pega agora você botar Agora nós somos bandeirantes, então, né? Quer dizer, você põe um facão na sua mão e vai abrir uma picada no meio do mato. Fazer cultura é isso? Tipo assim, agora você tem que enfrentar o mundo com seus recursos, a internet está aí para você que se vire, né? Que política existe para você conseguir pegar essa força criativa dos artistas e colocar isso a serviço realmente da sociedade? O que está sendo feito? Né? Nós não temos essa visão.
Bom, e nesse sentido, por exemplo, a internet, que é uma via fantástica, né? As pessoas, isso aqui é meio, né? Isso aqui é um meio que a gente tem, não é um fim, né? E que seria um passo, que seria uma possibilidade na cabeça, quando me lembro, você é novo, mas eu me lembro quando começou a surgir a ideia da internet, a gente já veio com aquela brisa, não, porque agora a gente vai se organizar, agora a gente vai conseguir, e foi justamente o contrário, né? É uma desmobilização, né? Tem uma coisa muito na coisa do pessoal mesmo, ninguém está muito nessa brisa de fazer essa troca, né? Aí eu pergunto para você, dentro desse espectro, dentro dessa possibilidade, que eu também sou extremamente otimista, não chega a ser poliana, mas chega a ser otimista com essa mobilização que eu tenho visto aqui. No sul da Bahia está muito forte, apesar que o Nordeste já tem uma tradição de fazer uma discussão, me lembro quando a gente fez a Conferência Nacional, todos os estados do Nordeste estavam muito bem articulados. Você vê, eu estava conversando com o Daniel aqui de quarta-feira, você vê as prefeituras que aderiram, que entregaram um plano, etc. e tal. Você olha todo o Nordeste, praticamente todas as prefeituras, 0,4 prefeituras não entregaram. Em São Paulo, 23, quase 22, 23% de prefeitura sequer entregou o plano de trabalho e não vai receber. A boa novidade é que não vai mais para o Tesouro do Guedes. Quer dizer, vai para o Estado para se implementar políticas de cultura e tal. Mas, nessa pegada, né, nessa construção, a gente, ao mesmo tempo, aliado a isso, está vivendo aqui, ao contrário do que parece que a América Latina resolveu dar uma respirada, né, uma concentração muito grande de um conservadorismo que não vai gostar nem um pouco. Assim como atacou a ciência, já está atacando, né, a cultura. Como é que você acompanha essa mobilização especificamente que vocês estão fazendo, né, aqui em São Carlos, e as possibilidades de você também, que já está há um tempo fazendo essa discussão, desde Londrina e tal. Como é que você vê? Você também é otimista? Como é que você encara essa realidade real? Olha, Elvio, eu sou um pessimista, mas eu sou um realista. Eu não sou uma pessoa, eu acho assim, ou a gente começa a fazer, ou a gente vai ser engolido, entendeu? Então, assim, eu acho que essa fala e para mim isso me embala hoje, né? É isso que me faz estar dentro das atividades da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc aqui em São Carlos. É isso que me faz, na verdade, estar querendo movimentar um fórum, porque é o seguinte, ou a gente faz, ou não tem futuro mesmo, né? Porque a gente precisa começar a criar, na verdade, as pessoas, novas pessoas, que vão fruir da cultura. A gente não tem hoje a visão da cultura como algo a ser fruído. A gente tem a visão da cultura como algo a ser comprado, a ser consumido, a ser e não vivenciado, né? A cultura como um produto. Eu acho que isto, tudo bem. A gente está num sistema que tudo tem valor, tudo tem valor de troca, tudo é comprado, mas a gente começa a ver que a gente tem um público consumidor e a gente não tem um público capaz de realmente se envolver com cultura, com a visão que a cultura pode trazer, com as mudanças. Eu acho que isso, então, significa o quê? Que o nosso papel agora como artista, mais do que estruturar esse setor que já é tenebroso em questão de políticas culturais, a gente tem que estruturar uma nova forma de pensar o ser humano. Porque, assim, o ser humano que está sendo formado hoje, um livro interessantíssimo que tem aí chamado O Ser Neoliberal, do Christian Laval, ele fala o seguinte, que hoje nós estamos criando pessoas que se julgam indivíduos totalmente independentes, com opinião própria, no ultraliberalismo que a internet permite, né? Mas o que a gente está vendo é o seguinte, a gente está, na verdade, atuando como consumidores dentro de um grande shopping center que foi montado a partir da internet. A gente está, na verdade, num quintal, e a gente pensa que é um quintal, mas, na verdade, isso aqui é um shopping center. Nós estamos aqui usando uma estrutura que não é nossa, El. Essa internet aqui não é sua, esse canal aqui não é seu. Esse canal aqui pertence ao Mark Zuckerberg, né? Então, assim, a gente tem que ser muito consciente disso, que a gente está usando o quintal de outra pessoa para fazer isso aqui, né? E isso aqui tem um custo, né? Nós estamos oferecendo aqui os dados, é uma coisa assim pesada, porque está sendo usado o avanço humano contra a humanidade, não a nosso favor. E isso na arte
é visível, porque nós estamos criando uma sociedade que não se abre. O algoritmo, né, o tal do algoritmo do Facebook, do Instagram, ele não abre a possibilidade de você entender o novo. Porque, na verdade, ele sempre te oferece o mais do mesmo. Né? É o mais do... Se você gosta de um tipo de música, vai lá no YouTube, vou curtir o cara que eu gosto. Aí ele começa a te sugerir um monte de coisa parecida, porque sabe que isso vai dar audiência. Né? Ou seja, que algoritmo é esse? Isso é a realidade? Antigamente, você mesmo fala que você ia num show lá de universidade para curtir fulano, mas tinha 30 outros caras lá fazendo outras coisas que você achava legal também. E de lá você começava a curtir outras coisas. O algoritmo reduziu isso a zero. Né? O algoritmo ele tirou a possibilidade de você fazer isso com essa coisa que é a espontaneidade. Né? Ou seja, se eu quiser hoje divulgar o meu trabalho, eu até posso colocar ele aqui na rede, mas se eu quiser espalhar ele, eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que pagar pedágio aqui. Né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro, que na verdade essa coisa, essa que a gente falou no começo da sua fala, da questão da libertação, a emancipação que a internet ia proporcionar, na verdade isso foi capturado pelo sistema capitalista, o quê? Para nos transformar, nós somos o produto que a internet oferece hoje para consumo. Né? São os nossos dados que estão aí alimentando essa rede, e musicalmente eu acho isso péssimo. Como que a gente, infelizmente, oferece à internet vários dados, várias coisas que poderiam atuar a nosso favor, mas tem algoritmos que, na verdade, estão usando isto para dar lucro para poucas pessoas. É isso que está acontecendo hoje. Então, a minha visão em relação a tudo isso é muito pessimista. Por isso que eu acho que isso me leva a atuar como uma pessoa assim, eu preciso atuar no real, eu preciso atuar junto com outras pessoas, e se eu precisar usar as ferramentas como nós estamos usando aqui, nós vamos usar, mas a gente tem que usar com consciência de que a gente precisa, na verdade, atuar no real, e não só no virtual. Né? A gente precisa começar a levar coisas para as escolas, de verdade, levar isso para quem está se formando e dizer que existe outro mundo além dessa bolha. Né? Essa palavra bolha, ela está muito em voga, porque ela é muito verdadeira. Estamos criando várias bolhas de interesses, e essas bolhas você não mais mistura uma com a outra, né? Disso vem os ódios, né? As incompreensões, os ódios, enfim. A gente vive uma questão cultural que vai além. Nós estamos falando de mercado de trabalho da cultura, mas a questão cultural ela vai além. Ela tá sendo realmente levada por esse mundo do virtual, né, dos algoritmos, para um lado que a gente está desconhecendo. Né? Essas várias bolhas, ou você usa ela como nicho de mercado, tipo assim, eu vou oferecer meu trabalho nessa bolha aqui e vou pagar o algoritmo para ele fazer isso para mim. Ou então você não consegue mais acessar públicos, você não consegue mais criar pontes. Né? E eu falo esteticamente mesmo, artisticamente. Sim. Né? Para não falar de outras coisas, para a gente falar de ideologia, por exemplo. Né? Hoje, tudo que não pertence a essa esfera do consumo, essa esfera do mercado, praticamente o que não pertence a isso é chamado de ideológico. Né? A gente sabe que tudo é ideológico. Né? Na verdade, a gente precisa começar a entender o funcionamento de ideologias para a gente não cair em certas bolhas que negam a existência da ideologia e passam a achar que tudo que pensamento contrário é ideológico e é do mal. Né? E nessa vem essa onda aí de achar que comunismo é coisa do capeta, de achar que gay é coisa do diabo, que aborto, não sei o quê. Isso aí começa tudo, e tudo entra na nossa questão. O nosso território de atuação hoje da cultura está sendo totalmente fragmentado e a gente está lidando com essas questões. Eu lembro de um carnaval há 2 anos atrás, onde eu fui no Sesc, e foram pessoas lá criticar os músicos que eles estavam tocando marchinhas de carnaval, né? Que tinham, teoricamente, sendo homofóbicas e tal. E houve uma discussão ali no palco, na hora. Quer dizer assim, eu acho que a gente está começando a levar certas coisas para... a hora que você leva isso para o real, as pessoas não conseguem mais se conectar com essas pautas. Né? Porque hoje no virtual você ataca tudo, você discute tudo, mas tudo na base do meme, na base do tapa, na base do grito. E a hora que você vai para o real, aquilo espanta.
Porque você não consegue dar conta daquilo, né? Você não consegue olhar para aquilo lá e falar, puta, isso existe, né? Eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso ver isso. E aí começa a ficar uma coisa muito maluca, né? Porque no real qualquer um tem voz, qualquer um tem sua teoria, qualquer um tem sua visão, mas no virtual, mas a hora que vai para o real, essas coisas se chocam e vai dar briga e vai continuar, e vai dar morte, na verdade, né? Nós estamos caminhando para um lugar assim muito estranho. Já está acontecendo, já está tendo morte nessa história. Ó, o André Siqueira fez um comentário aqui. O André, Cadê aqui? O André está dizendo aqui, inclusive com a possibilidade de formação humana, musical, artística em geral, para criar reflexão. Era isso que a gente, né, imaginava. Aí o Lucas está dizendo, engraçado como a música desde o início esteve na vanguarda desse processo de precarização. Concorda com o Lucas nisso? Peraí. Algoritmo é o motor desse nosso capitalismo de formulário. Concorda com ele nesse sentido, com os comentários aí? Concordo totalmente. Inclusive, meu amigo André Siqueira, que legal que ele está vendo. Doutor em música lá na UEL. O André Siqueira é o músico, o André Siqueira, poderoso. O André, muito bom saber que está aqui. Figuraça, né? Faz um trabalho maravilhoso. E um cara crítico também, sempre gostava muito de conversar com ele em Londrina, porque ele também tem uma visão muito assim, crítica das coisas, né? De entender a questão da música justamente como esse lugar onde a gente pode fomentar esse novo ser humano, né? Novas relações, as novas visões, né? A música começou a ser tratada como um mero expediente, assim, a gente está num momento assim de que precisamos. Não, música a gente pode servir para pensar tudo. A gente pode pensar muita coisa a partir da música, né? E ele, como defensor aí da educação musical, sabe disso muito bem como ninguém, né? Sobre o comentário, tem o comentário do. Cadê o comentário do Lucas? Engraçado como a música desde o início esteve na vanguarda desse processo de precarização. Sim. A gente está há muito tempo, né, Elvio? A minha carreira musical ela já tem mais de 20 anos. E desde o começo, quais foram os lugares? Eu toquei alguns teatros e tal, mas a gente já estava vendo que não tinha mais lugar para fazer tanto show. Não tem. As pessoas não tinham mais hábito de ir a teatro. Então a música ela foi sendo levada para quê? Para os bares, para os restaurantes, para algumas praças. Então, assim, apesar de haver um movimento assim de teoricamente a música estar em vários lugares, ela passou a ocupar um lugar secundário na cultura, né? Então, assim, em vez de você ir para um show assistir música, você passou a ir para um bar onde tem um músico lá fazendo alguma coisa que você mal está prestando atenção, né? Então, isso mostra mais ou menos como a música passou a ser instrumentalizada, na verdade, né? A gente começou a instrumentalizar isso. Tipo, tem música? Então vou. Mas quem está ouvindo? Quem está criando? Quem está escutando? Né? A gente não consegue mais. Realmente, esse lugar passou a ser muito pobre. Né? Não tem ressonância. Não há ressonância nesse sentido. Exatamente. Aquela frase do John Cage, né? Tá todo mundo falando e ninguém está ouvindo. Né? Exatamente. Eu já falava isso em 1950. Né? Precisamos de silêncio. Nós precisamos começar a pensar nisso. Né? E a música, como essa forma de pensamento, ela realmente foi esquecida, ela foi colocada de lado, a troco de quê? A troco de ser um instrumento de entretenimento. Né? O grande pianista, o Herbie Hancock, ele fala uma coisa, a música a partir dos anos 70, ele que viveu o grande boom do jazz com Miles Davis, ele fala assim, a música a partir dos anos 70, ela passou a ser mais não sobre música, ela passou a ser sobre a vida do artista. Tipo, essa exposição que o cara tem na televisão e que hoje é a exposição do cara na internet, né? Então é mais importante o cara mostrar a casa dele, mostrar o carro dele, mostrar a mulher dele, mostrar o casamento dele, a casa dele, do que a música dele. Porque a música dele é só mais uma entre tantas, né? Enfim, a gente começou a ter uma inversão, né? A música começou a funcionar, na verdade, como um pano de fundo para você ver as vidas das pessoas, as fofocas, né? Quem comeu quem saiu com quem transou com quem.
Tipo, a música mesmo foi ficando só para esse momento da dança, esse momento da distração, do entretenimento. É bom também, né? A gente Sim. precisa disso. Né? O que, que era o carnaval? O carnaval era esse grande momento onde os caras levavam as músicas lá e aquelas músicas faziam sucesso nos bailes. Com o rádio isso aí permanecia mais tempo, mas isso aí, no ano que vem tinha outros. É música passageira, né? Mas agora todas as músicas são passageiras porque elas são feitas para estar nesse grande moedor de carne que é a mídia, né? Então você faz um bagulho que já é para ser descartável, né? Apesar de ser muito bem produzidas as músicas hoje, são muitos trabalhos em cima, muita gente boa fazendo, mas é algo feito para entretenimento fácil, né? É como comida industrializada. Você Sim. usa uma altíssima tecnologia, um autoconhecimento de química, de biologia, de tudo, para fazer uma bela uma porcaria que custa R$ 2, R$ 3, né? Então é isso que a gente está vivendo na música e na cultura como um todo. A gente está vivendo esse momento de pasteurização de tudo, e não é de hoje, né? A gente chegou no momento que agora a internet é que ela turbinou isso de uma tal forma que a gente não consegue mais nem pensar em consumir a cultura de outra forma, né? A gente está no momento que ou a gente usa essa bolha mesmo, que é o que tem aqui, é o que está sendo nos dado, ou então a gente fica meio que no ostracismo. Bom, e falando dessa bolha, falando da gente usar isso, um dos temas que a gente tratou aqui também no começo das lives, e foi muito, né, que a Lu Paz, que está aqui lá em Caçador, inclusive, né, que foi a questão que nós fizemos, acho que umas 3, 4 lives, inclusive com a cineasta, com todo mundo, falando sobre o contestado. A Lu está se despedindo aqui, muito boa a conversa, tem que sair por motivos de trabalho, mas vou rever, espero que fique gravado. Vai ficar gravado, Lu, depois que termina aqui vai ficar gravado. E aproveitar, Lu, Elvio e Murilo, agradecida por importante discussão. A Lu, às 19h30, depois até passo aqui o contato, vai estar dentro da semana do Contestado, hoje, às 19h30, apresentando o espetáculo. Depois aqui eu vou achar e vou divulgar aqui, Lu. Com certeza a gente vai ver, porque vai acabar virando um filme aí, essa história desse trabalho. Mas, enfim. Falando em bolha, falando em organização política, falando em articulação política e tudo mais, meu querido. No começo, já que hoje eu estou numa história de Remember Yesterday, não sei o que e tal, pelo seguinte, eu nem sei o que significa Remember Yesterday, mas eu estou metido aqui a falar inglês, né? Mas é o seguinte, lindão, uma das primeiras prosas que foi com o Lúcio está com 70 e poucos anos, que foi o cara que criou o passe livre, foi o cara que criou, né, a proposta do passe livre, sempre tendo essa discussão, etc. E tal. E eu me lembro que no começo, a visão do Lúcio em relação não só à política, né, nacional, que muita gente levantando, como também esses ditos meios, essas bolhas, etc. e tal, o Lúcio era bastante, foi, não digo nem pessimista, mas ele foi realista. E a gente foi muito batido naquele debate, falando que nós estávamos sendo pessimistas, que nós não estávamos conseguindo enxergar o lado bom dessa criança, etc. Então, por favor, Murilo, qual é o lado bom dessa história toda, né? Como é que a gente consegue construir política cultural? Como é que a gente consegue criar redes, essa coisa toda, divulgar os trabalhos, né? Qual que é o que você vê no lado bom dessa história toda? Se é que tem o lado bom. O lado bom é que a gente acaba fortalecendo o real. Eu acho que é isso. No virtual fica muito pequeno sempre esses movimentos. E contra a corrente, né? Dentro do virtual, no virtual se perde, muito fácil. Mas no real a gente se agrega, né? É o que a gente está fazendo. A gente tá ali, eu estou conversando com pessoas nesse fórum que a gente está fazendo, estou conversando com pessoas que eu não vi há meses, né? E a gente está lá trocando ideias, estamos fortalecendo, né? Está sendo um espaço. Só que esse espaço ele precisa do quê? Ele precisa da gente fazer, ele precisa do real, né? Ele não existe lá só sozinho. As coisas não vão se resolver lá sozinhas na internet, né? A internet é essa ponte. Ela se resolve sozinha na internet para quem é dono do algoritmo. Isso sim. Aí é uma coisa, né? Agora, sim, para nós é o quê? É o fortalecimento do real, né? A gente fortalecer essas discussões, tá com isso na cabeça, manter isso quente, porque é muito fácil a gente se encantar com discursos de que
a internet conecta tudo, a internet é esse lugar e tal. Esse discurso ele é corrente aí, né? Ele é comum, mas a gente precisa ir além, né? A gente sabe que no real a gente tem problemas. E, por exemplo, essa carta que a gente está escrevendo no fórum foi escrita totalmente dentro de um fórum virtual. A gente pegou a carta antiga lá, que já tinha sido mandada em 2016 para os candidatos, renovamos a carta com presença lá das pessoas, tudo sendo feito online, por um aplicativo lá de escrita comum, né? Conseguimos fazer, enfim. Ou seja, quando a gente usa esse instrumento para uma finalidade real, ele funciona, né? Só que ele depende disso, ele depende da gente estar ali de carne e osso fazendo aquilo, né? O turbinar, essa coisa que está sendo muito usada, né, das fake news e tal, isso depende do quê? Isso depende de gente fazendo, mas de milhares de robôs aí que automatizam a coisa e espalham, né? A gente não tem isso a nosso favor. A gente não tem um robô trabalhando pelas good news. A gente só tem robô trabalhando pelas fake news, né? Então, assim, as good Aliás, news... Como é que você acompanha isso? Visto que, por exemplo, a dita direita, eu estava até vendo agora uma matéria do Papa, a respeito do Papa, do enfrentamento que ele está tendo. Oh, meu Deus do céu, esqueci aqui o nome daquele maluco que é o grande líder da organização política, que fez a campanha do Trump, que fez o Steve Bannon. E eu estava vendo esse debate e uma das coisas que ele fala, esse Bannon, nessa entrevista, ele diz assim, cara, a gente está sossegado porque com esse meio, por esse viés, não adianta a esquerda querer nos enfrentar porque a gente está anos-luz, né, dessa moçada que não vai conseguir entender. Você concorda? Como é que lida com isso, meu velho? Já que nós estamos numa eleição municipal, daqui a pouco tem uma outra presidencial e esses caras estão a 1000 na frente, sabendo usar essas tecnologias. Como é que a gente faz para reaquecer tudo isso? Como é que é esse enfrentamento? Então, o real é a saída. Eu acho que assim, o virtual é mesmo. O virtual, esse discurso está sempre de pé. Esse discurso agora, esse discurso que o Papa é o diabo, o Papa é herege, né? Esses discursos todos, eles são fabricados. Como eu falei, eles são multiplicados por um exército, né, virtual de robôs. Tecnologia espalhando visões totalmente equivocadas da realidade. Mas, no real, as pessoas estão sofrendo. Tem gente que já começou a passar fome no Brasil, tá? Desde o governo Temer. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso e falar como é que nós vamos chegar nessas pessoas e falar, olha, né, esse smartphone que você está na sua mão aí é uma coisa que pode se virar contra você. Como é que a gente vai explicar isso para as pessoas? Sim. Essa é a questão, né? O grande problema do smartphone hoje é esse. O smartphone virou uma arma de delírio em massa, né? Está na mão do sujeito lá que não tem uma base crítica para lidar com aquilo, aí ele entra em delírio, porque ele começa a ver coisas assim que não tem conexão nenhuma com a realidade, né? Visto que se chama de conservadorismo hoje no Brasil, na verdade, é uma grande massa de loucuras, né? Conservadorismo é uma coisa muito séria, inclusive que tem suas bases históricas. Dá para assim, eu, por exemplo, já viajei para a Suíça, para a Dinamarca. Num país desse eu seria conservador, porque o que eu vou mexer num país desse? Né? O que eu tenho para mudar lá? Não tem nada para mudar ali. Agora, aqui no Brasil, você ser conservador desse naipe que tá se aparecendo aí, né? Isso é um absurdo. Isso, na verdade, não é conservador, isso é um ignorante político. É um ignorante da realidade. É alguém que está sendo alimentado com esse monte de balelas, de meias verdades, meias mentiras, né? Enfim, nós não temos um movimento conservador sério no Brasil. Nós temos uma papagaiada de gente repetindo meme de internet, né? Bom, o Lucas, a gente está falando exatamente disso. Daqui a pouco nós vamos ser acusados aqui de culturalismo marxista, o marxismo cultural também. Ele vai lá nos caras da escola de Frankfurt. Esse Adorno não é adereço, né, Lucas? Não é nenhum adereço, não, né? O Adorno matou essa charada há meio século. Verdade. Infelizmente, essa contradição de mercado levará os profissionais da cultura para o caminho do grito. Não é discussão simples. Redundâncias serão aniquiladas.
Aí ele continua, aqui por grito não quero, aqui por grito não quero doar elitista, mas resta o caráter de influência digital. E aí, comenta? Soar, não soar da mão. Não soar elitista. Ele não quer soar elitista. Apesar que viu, Lucas? Eu estou sacaneando, ele vai. Estou brincando. Mas e aí, concorda com ele, com o Lucas, isso? Eu estudei muito Adorno na faculdade, e é um cara que realmente ele provoca reações importantes, né? Pensamentos importantes, né? Ele já, quando ele saiu da Alemanha fugindo do nazismo, foi parar em Los Angeles, capital do cinema, né, americano. E ele chegou lá nos Estados Unidos, ele ficou de cara com aquela sociedade onde você não tinha mais um pensamento crítico sobre essa questão do consumo, não é? Tudo, o consumo desenfreado, o consumo movendo a sociedade, né? Ele fala que é a indústria cultural de massa, né? E a indústria cultural realmente ela coloca produtos ali à sua frente que não carregam nenhum significado além daquele que é o do quê? Do seu valor de troca, né? Aquele valor assim que você realmente paga para ver um cinema, você paga para ver uma novela, você paga para comprar um CD, uma música e tal. É isso. A indústria de disco americana viveu muitos anos vendendo plástico para gente. Aliás, a segunda indústria, né? A segunda indústria mundial, que é justamente desde esse período, o armamento de guerra, os equipamentos de guerra em primeira, em maior indústria, e a segunda da cultura. Murilo, eu sei que você vai ficar puto da vida comigo, mas já está acabando a nossa prosa, e eu gosto de deixar você bravo comigo. Hoje eu já deixei você descansar bastante, etc. e tal. Eu tô vendo um trem de um instrumento lá que eu não faço ideia do que é aquilo lá em cima, rapaz. Eu fiquei imaginando, falei, será que é um piano de caudas que ele tem lá em cima, né? Ou é uma sanfona, ou é o que é? Não, lá em cima, Porque o piano não vai dar para você trazer o piano para nós. Você pegaria aquele instrumento para nós, para ver como que é o som disso? Eu não conheço, sabe? Não. 4 anos eu não consegui estudar ele. O que é? Já faz 4 anos eu não consegui estudar ele direito. Estou fazendo essa sacanagem porque você já falou isso para mim de uma outra vez, por isso que eu estou te sacaneando. Mas o piano você continua tocando, né? Dá para fazer pelo menos uma. Eu ia falar um barulhinho, você me dá uma pedrada, né? Para a gente só dar uma. Que nós vamos encerrar aqui, nós temos 10 minutos de prosa, né? Eu não sei se tem alguma pauta que você quer tocar. Eu volto a repetir, nós não estamos encerrando as lives do Paracatu Zoom. É que ela está tendo outros formatos. Então, de quarta-feira, toda quarta-feira, a 1h da tarde, deixa eu fazer propaganda aqui, né? A 1h da tarde, a gente vai ter um papo que se chama VaptVupt. Espero que isso não funcione. Discutindo gestão da cultura. Gestão da cultura. Então, comigo, provavelmente você vai estar nessa roda também. Ricardo e outras pessoas que passaram por essas lives aqui, nós vamos discutir. Então, nós vamos ter algumas coisas específicas. Por exemplo, que é essa questão da gestão da cultura, que para nós é fundamental, né? Aproveitar esse momento que a gente está avançando aí, pelo menos, né? Nunca a gente teve tanto recurso, não é para bater palma, a gente deveria ter dentro do orçamento lá, do orçamento federal, ter uma alíquota, um tanto, né? A gente falava de 4%, na gestão do Gil a gente chegou a 0,8%. Entramos com 0,4%, terminamos a gestão com 0,1%. Não chegamos a 1%. E foi um trabalho todo. E você chama muita atenção, que é uma constante aqui da nossa prosa. Gente, não confunda política de Estado com política de gestão. Não confunda política de Estado com política de governo, que são coisas completamente diferentes. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. Quase que ela foi para o presidente, ele não sancionou, aí teve aquela pressão, foi sancionado, queria se reduzir. Então isso é uma luta dos trabalhadores que chegou no Congresso, com alguns deputados, né, representando esses trabalhadores todos, e a gente conseguiu esse trabalho, enfim, muita gente que trabalhou, não dá nem para citar nome de nem deputado, porque teve muita gente que se envolveu. Meu querido, vamos começar a fazer o encerramento então dessas lives diárias. Você viu que coisa bonita, encerrar com você essa prosa aqui, essas lives diárias, né? E a gente vai passar agora, mesmo porque é uma das coisas que eu queria te perguntar. Está tendo uma discussão, principalmente entre youtubers, né? De alguns caras que eu respeito bastante, até tenho muita divergência de alguns,
que as lives, de fato, elas já estão entrando numa situação bastante caótica e elas estão acabando. Você concorda com isso? Você tem visto lives, você tem acompanhado live? Como é que é isso? Eu acho que as lives estão... passou a febre, digamos assim, né? Tem gente fazendo, nós aqui estamos fazendo, inclusive a sua febre também já baixou, né? Vai baixar, porque realmente é muito difícil a gente se estruturar, assim, humanamente, né, Elvio? Para você cumprir prazo, cumprir horário, Sim. é muito difícil. Isso aqui é uma parte, a gente está colocando um pedaço da nossa vida aqui, né? Então, assim, é realmente complicado. E eu acho que quando você faz lives bem-sucedidas, por exemplo, de música, elas precisam de estrutura. Se eu Sim. sentar aqui no piano, vocês vão achar ruim, porque o som vai estar ruim, a luz vai estar ruim, tudo vai estar ruim, né? Porque é precário. Para fazer isso dá trabalho. Para a gente conseguir fazer uma coisa boa, tem que embolsar, entendeu? Fazer uma live custa caro também como um show, né? Então, assim, a gente passou esse período, eu acho, e se a gente quiser fazer coisas na internet, vai ter que surgir assim novas ferramentas, novos pensamentos. Essas reuniões, talvez, aqui, lives de conversa, estejam surtindo mais efeito do que lives artísticas, né? Eu já assisti apresentações de teatro, apresentações de dança, apresentações de música, mas eu preciso ser bem sincero, eu acho cansativo. Cansativo, muito cansativo. Até pedi desculpa outro dia que eu acabei dormindo numa... Eu faço isso, né, às vezes, mas aqui, cara, começou 11h30 o espetáculo. Tiozinho dorme cedo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Aí depois os caras queriam me botar no debate. Eu falei assim, não, vocês estão de maluquice, não tem como. Bom, meu querido, as lives, então, essas daqui, nós tenho alguns compromissos ainda essa semana, né? Para cumprir, algumas pessoas que eu já tinha confirmado antes até. E você sabe que esse sentido sou rigoroso pra caraca, inclusive, de entrar no horário, sair no horário, enfim, né? Eu tenho acho que duas lives essa semana que a gente vai encerrar aí essa coisa de ser todo dia 10h55. A gente já tem, então, o VaptVupt construído com o Daniel, né? Que já é uma questão focada na questão da gestão. E para encerrar, o Daniel fez uma provocação na nossa última live, né? Uma provocação não, fez uma proposição, vai, que é o seguinte, eu virei para ele, o Daniel foi um ótimo secretário não é assistente social que fala, bom, enfim, na área social, de assistente social mesmo. Foi um ótimo secretário e um cara que sempre está cogitado, enfim, né? Várias pessoas estão sempre, você mesmo, inclusive, já tem gente falando, enfim. Eu também, todo mundo fala, até me deram o título de lenda, né? A lenda viva, né? Espero que continue vivo, espero que não vire... Ó, Lucas, um beijo, Pedro, beijo, Pedrão. E, bom, nesse sentido, o Daniel falou, é muito simples, é muito simples, é só a gente retomar aquele debate que nós começamos na primeira Conferência Nacional de Cultura. O prefeito acabou de ser eleito, acho que isso é uma coisa que, de repente, a gente podia conversar e botar nessa carta. Nessa e outras que nós estamos falando, que é o Sistema Municipal de Cultura. É simples, é só implantar isso. Não tem que fazer absolutamente nada, o cara tem que implantar o Sistema Municipal de Cultura, que o Danilo até chamou aqui de SUC, Sistema Único de Cultura. Você concorda com o Daniel nesse sentido? Depois aqui tem uma fala do Josimar, a gente fala na sequência aqui. Concordo, inclusive está pronto esse plano aqui com o Carlos, e a gente está pedindo na carta que isso seja retomado, ou a revisão ou a implementação, porque a gente precisa realmente, não podemos começar do zero de novo, né, El? Não dá. A gente precisa começar a fazer as coisas pensando numa meta para a gente conseguir ir avançando, né? É importante o que está sendo feito, as ações pontuais, mas sem uma direção, chega um próximo prefeito e muda tudo, né? Então a gente precisa começar a implementar isso, botar isso com numa Câmara Municipal, botar representantes lá que estejam pautando a cultura, e aí a gente consegue avançar. Sem isso, a gente vai sempre patinar. Pois é. Bom, isso nesse sentido tem muita gente dizendo, vocês são os cabeça dura. Eu lembro que lá em Londrina já estava essa discussão, você lembra muito bem disso, você participou até mais do que eu, acho que eu fui
umas 3 ou 4 vezes lá nas conferências e tal, mas enfim. E me lembro da conferência, aliás, aqui de São Carlos, que até o Ricardo me lembrou esses dias, que eu fiz a abertura da conferência em 2005, se eu não me engano. Acho que eu fiz a abertura da conferência municipal para a construção do sistema municipal de cultura dessa cidade. Enfim, e era essa fala, a gente continua com as mesmas falas, com as mesmas prosas, porque não muda mesmo. Ó, e tem um comentário aqui, boa tarde, realmente é uma febre, porém, em ambiente como esse tem que se pensar em continuar. Contribui muito com a sociedade, apresenta os conteúdos importantíssimos para o crescimento pessoal. Querido Josemar, com certeza a gente vai continuar fazendo, eu não sei exatamente o quê, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser programa de rádio. Nenhuma rádio me quer. Aliás, se vocês descobrirem uma rádio que me queira, eu sou facinho, viu? É só me convidar, mas eles não me querem. Não me querem, porque falam, não, enfim, esse cara vai encher muito os picuá. Mas é o seguinte, meu querido, para encerrar mesmo agora essa prosa, o que, que nós não falamos, queria agradecer profundamente você, todos os 256, no final 226 pessoas que passaram por essas lives, que participaram, que contribuíram. Nós vamos continuar de uma maneira diferente, mesmo porque também eu tenho que cuidar da vida, né? Enfim, até agora eu estou aqui em isolamento, etc. e tal, mas 5 anos de investida num projeto que era andar pelo mundo, de repente alguém falou, olha, você não pode mais andar. E o que eu faço da vida, Danilo? Pelo amor de Deus. Danilo não, Murilo. Eu não sei mais o que eu faço. Mas, enfim, querido, é com você. Vamos fazer o encerramento dessa prosa. Muita gente aqui conversando. Josemar, obrigado pelo seu elogio, porque a gente conseguiu fazer isso, porque tem gente que nem Murilo, que nem todos esses 200 e poucos que passaram aqui. Murilão, dizer o que para você? Dizer que eu te amo. Valeu, Ivan Lins. Valeu, Barbosa. É um menino, esse é um doido. Esse menino, eu amo ele também. Querido, o que eu vou dizer para você? Que eu te amo. O que eu posso dizer? Acho que eu não tenho mais potência do que isso. Muito mútuo. Hein? É mútuo, né? É mútuo. Então tá bom. Querido, o que você quer deixar como recado por quem ainda na sua cidade... Nós temos aqui em São Paulo 25%, eu já estou aumentando, era 22%, já botei 25%. 22% das das prefeituras, são 500 e pouco, significa aí quase 200 e pouco. É muita coisa, né, velho? É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Querido, faça o encerramento dessa nossa prosa e muito obrigado pela sua participação sempre. E nós vamos voltando, fique atento aí às nossas redes, as nossas bolhas aí, nós vamos divulgando aí. Obrigado, Murilão. Valeu, conta sempre comigo, você sabe, já estamos aí. Eu acho que esse espaço é fundamental. Na verdade, o que você criou foi uma brecha no sistema, né? Criou uma brecha aí para a gente conseguir se expressar, falar, enfim, né? É difícil acompanhar tudo, porque realmente 223 não tem como estar em todas. Mas eu acompanhei algumas e achei que foi sensacional, né? Essa rede de contatos que você tem, né? E você está usando isso para colocar as pessoas para falar e tal, enfim. É como uma pessoa que comentou, não sei quem é, mas falou, isso realmente é importante para a gente levar pensamento adiante, né? Isso aqui é um ponto de início de alguma coisa, né? Que eu acho que é bom isso mesmo, a gente tem que continuar levando, continuar fazendo. Esse tipo de live aqui eu acho mais fácil de fazer do que uma live de show, uma live de teatro. Sim. Mas eu acho que isso aqui é mais fácil, mais prático, porque é isso, é o real, né? É eu, você e o instrumento aqui, né? Esse canal. E as pessoas que vão chegar no canal. Então é muito mais simples, né? Não tem parafernália nenhuma, não tem nada. É só a gente pegar o smartphone e fazer. Então isso é possível. Então acho que é isso. A gente tem que pegar e se movimentar nesse sentido mesmo, né? As redes estão aí para isso, mas tem que movimentar o real, né? Tem que fazer reunião, tem que ficar de cabeça quente. A gente fica de cabeça quente. Essa lei, faz 3 meses que eu não durmo direito, né? Que a gente está sonhando com lei Aldir Blanc, tem que estar pensando, que está recebendo pedrada às vezes, mas também está tendo algum sucesso. Enfim, a gente consegue fazer as coisas, né? E fazer assim. Isso é a política real, né? Isso é a política de verdade. A política não é só você representar ou ser representado, mas é você ter alguém que te dê voz, né? E então você está nos dando voz aqui, né? É isso. Você está
fazendo o papel aqui de muita gente a esfera pública precisa disso, né? A gente não tem esfera pública no Brasil, a gente tem um conglomerado aí de 4, 5 famílias aí que manda falar o que quiser, né? Sim. A gente não tem esfera pública, então a gente precisa criar isso aqui, né? Isso aqui é a nossa esfera pública, né? Onde tem gente trocando ideia, tem gente fazendo pensamento, tem gente levando alguma coisa adiante, que seja mais do que só o arroz com feijão aí de todo dia. Queridão, muito obrigado. Voltamos na terça-feira de manhã. Eu converso com o Henrique. Depois, na quarta-feira, Daniel de novo no VaptVupt. E o VaptVupt, toda quarta-feira, a gente vai fazer a discussão. Parece que estão mudando também de aplicativo. Vai dar aqui o tempo. Obrigado, gente.